Olá, como vai você? Como prometi, eu trazer aqui no canal questões da minha vida que foram afetadas com a postura sistêmica. No vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho sobre a lei do pertencimento e quanto ela impacta na vida da gente, principalmente naqueles que são buscadores, como eu era. E eu consigo trazer como exemplo para vocês uma questão que envolve o meu pai. Meu pai é falecido hoje, mas enquanto ele estava vivo e durante todo o período em que a gente conviveu, eu idolatrava meu pai. Eu era aquela conhecida como a filhinha do papai. Filha única dele com a minha mãe e a caçula de 9 irmãos. Então tinha tudo para dar errado. Forma de dizer, né, pessoal? Mas quando a gente é caçula e quando a gente está nessa postura de ser filho único de um dos cônjuges, carrega pra gente essa questão de ter uma preferência. E eu era menina também, né? Que dizem que os homens, pais, preferem as filhas mulheres. Então, carregando para dentro da minha história, que é o que eu quero contar aqui hoje, funcionava dessa forma assim. Eu era a filhinha do papai, eu era a caçulinha sim, e eu era a preferida sim. E com tudo isso, eu idolatrava muito meu pai. E nessa questão de idolatrar tanto assim, eu nunca percebi as feridas que eu carregava dentro de mim por conta da questão do alcoolismo dele. Isso dói para mim hoje de uma forma diferente. Eu não costumo dizer que algo que doía não dói mais, né? Eu digo que ela dói diferente, porque tá lá uma cicatriz ainda. E por mais que a cicatriz não doa na pele, quando você toca, você lembra o que é que causou aquela cicatriz. Então existe sim uma dor ali. E para mim essa é uma dor cicatrizada, mas ela é uma dor que sempre existiu, foi real, que eu não posso ignorar e que sempre vai fazer parte de mim. Então essa dor voltada com a questão do alcoolismo do meu pai, eu sempre fazia de conta que isso não existia. Eu não vivia essa dor. Eu fingia que aquilo não existia justamente por conta da minha postura de idolatrar o meu pai. Então, diversas situações a gente passou com a minha mãe, a minha família toda, que envolvia o alcoolismo do meu pai, mas que eu não enxergava. E o risco muito grande que a gente tem é de ter perto da gente uma ilusão. Então, assim, o pai que eu tinha comigo, que eu tinha como minha raiz, não era meu pai real. E aqui que eu quero dizer para vocês, puxa, Angélica, então vai dizer que você não sofreu com o alcoolismo do seu pai? Sim, eu sofri. Só que ele era um sofrimento tão grande para mim que eu preferia me vendar, ter os meus olhos tapados para ver aquela realidade. Então eu não via com meus olhos físicos. Claro que minha alma sabia de tudo aquilo, mas eu preferia ignorar. E somente depois de adulta que eu fui ter acesso a essa dor. E somente quando você acessa a dor que você consegue ressignificar, que é uma palavra muito importante também. Não é resolver o problema, não é esquecer da dor, é ressignificar. Então hoje eu consigo falar dessa questão porque ela está ressignificada para mim. Eu entendi o quanto aquilo me causava o mal. E o grande risco que a gente tem dentro da postura sistêmica, é importante a gente destacar, que nós temos um cenário de repetição, quando nós temos algumas questões mal resolvidas dentro do sistema familiar. Então eu podia sim vir a repetir no futuro uma situação que envolvia uma questão de vício, poderia ser o alcoolismo ou não, por conta de não olhar para essa questão do meu pai, por conta de ignorar. E dentro da abordagem sistêmica, a gente chama isso de exclusão. Quando um ente do sistema familiar, um ente da família, ele é excluído. E o excluído não é só aquele que é deixado de lado, ignorado, de uma forma física. Eu não vou convidar mais para as festas, que também acontecia. Porque quando você apresenta qualquer tipo de distúrbio, as pessoas não querem mais você na sua casa. E a nossa família toda acabava sendo excluída, né? Minha mãe, meu pai e eu, por consequência de convites, de festas, por conta da questão que envolvia meu pai. Então, você percebe que a exclusão acontece também de uma outra forma não física, que é a partir do momento que eu negava
todo o sofrimento que o meu pai tinha e todo o vício que ele tinha, eu também excluía. Porque a gente percebe depois, olhando outras questões do clã, que todos os vícios vêm e doenças, elas vêm denunciar algo. E normalmente denunciaram a exclusão que já aconteceu. Então, com o olhar que eu pude ter a respeito dos sintomas que o meu pai apresentava de alcoolismo, eu pude observar que a gente pode fazer inclusões. E a partir desse momento, aquietar o sistema. Todos pertencem, todos têm o seu lugar. E eu, pela primeira vez, pude olhar para o meu pai com verdadeiro respeito, sem julgamento, sem idolatria. Um homem normal. E olhar para a dor dele. E somente olhando a dor dele, encontrar a minha dor também. E a partir daí, ter essa raiz tão fortalecida dentro de mim, que é a raiz paterna. Profundo, né? Com relação à minha mãe, ela teve um casamento anterior, dos quais ela teve os meus irmãos, e com isso ela trouxe uma outra roupagem para dentro do nosso sistema familiar. Minha mãe trouxe outras experiências de relacionamentos anteriores. E os meus irmãos, eles já eram adultos quando eu nasci. Quando eu percebi a grandeza da minha mãe na escolha de ter mais um filho, depois de tantos filhos, eu pude realmente receber a vida dos meus pais. Porque afinal a minha mãe, com uma vida tão sofrida como ela teve, ela não precisaria ter mais filhos. Ela se casou com meu pai e ainda assim disse sim a ele. E por isso eu estou aqui. E somente tendo consciência de que essa mulher tão humana, tão falha, com tantas questões que ela trouxe do casamento anterior, com tantos problemas com os meus irmãos que eu também não aceitava, mas depois fica para o próximo vídeo a gente falar de hierarquia e ordem. Eu me colocava de uma maneira muito arrogante. E aí, de um lado eu idolatrava a minha mãe também, a perfeita, a linda, maravilhosa, mas eu não via ela realmente. Eu não percebia o quanto ela também carregava de dor, de dúvidas, de problemas. E somente quando eu identifiquei tudo isso, eu pude realmente receber a vida, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Puxa vida, Angélica, mas você não recebeu a vida lá no dia que você foi concebida ou quando você nasceu? Gente, cientificamente mas na alma existem pessoas que passam pela vida e não recebem a vida. E é sobre isso que a gente fala dentro da postura sistêmica. Por que é que eu era uma grande buscadora? Por que eu senti um vazio tão grande dentro de mim? Esse vazio ele só foi preenchido pela minha raiz, pelo meu pai e pela minha mãe. E não era meu pai e minha mãe que estavam lá na certidão de nascimento. Era aquele homem e aquela mulher que eu realmente parei para olhar. Então a questão da minha mãe foi bastante profunda, porque ela já foi mãe aos 40 e poucos anos à época, aos 40 e poucos anos atrás, que já seria uma gravidez de risco. E mesmo assim ela disse sim. É a grandiosidade dessa mulher tão humana. E eu sorrio e espero que vocês consigam sentir o quanto eu me sinto preenchida disso. Preenchida de vida. Porque somente assim eu consegui dar o meu primeiro passo. Pertencer a algum lugar, saber de onde eu pertenço, enxergar a vida vindo através dos meus antepassados e principalmente recebendo a vida do meu pai e da minha mãe. De verdade, com a minha alma, de forma humilde, sabendo que só foi o sim deles que permitiu que eu realmente estivesse aqui. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês usando os exemplos da minha vida sobre a lei do pertencimento. No próximo vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre ordem e hierarquia. Espero vocês!